Você já parou para pensar que o segredo da longevidade pode não estar na sua genética, mas sim dentro do seu intestino? Parece provocador, mas cada vez mais pesquisas mostram que a saúde intestinal é o verdadeiro relógio biológico do corpo, aquele que determina energia, humor, imunidade e até a forma como você envelhece. E o mais surpreendente é que muitas pessoas vivem cansadas, inflamadas e com a sensação de que o corpo desandou, sem perceber que tudo começa ali, no centro silencioso que controla mais de 70% da sua vitalidade. Se o seu intestino está desequilibrado, nenhum suplemento faz milagre, nenhum treino resolve e nenhuma dieta parece funcionar, porque a base está frágil. Mas quando você cuida da sua microbiota, algo quase mágico acontece. O corpo desincha, a mente clareia, a pele rejuvenesce e a energia volta a circular. Hoje, eu quero te guiar para dentro desse universo invisível que molda sua vida, sua juventude e sua saúde profunda. Se você tem sentido que está envelhecendo mais rápido do que deveria ou que perdeu parte do seu brilho, talvez a explicação esteja mais perto e mais dentro do que imagina. E é exatamente por isso que precisamos falar sobre o que realmente acontece no seu intestino. E antes de continuar, deixa eu te pedir algo importante. Se esse tema faz sentido para você, se em algum momento da sua vida você já percebeu que a sua energia, sua memória ou até sua vitalidade parecem desligar sem explicação, então curta este vídeo agora. Isso mostra para o YouTube que esse tipo de conteúdo sobre longevidade natural realmente importa. E me conta aqui nos comentários, você já sentiu esse sinal silencioso do corpo pedindo socorro? Sua experiência pode ajudar outra pessoa que está vivendo exatamente o mesmo. E se você é novo por aqui, se inscreva no canal O Tempo da Saúde. Todos os dias eu trago insights simples, científicos e transformadores para quem quer viver mais, com mais energia, juventude e clareza mental. A sua inscrição fortalece esse movimento de pessoas que não aceitam envelhecer sem qualidade de vida e me ajuda a continuar trazendo conteúdos que realmente mudam rotinas, hábitos e destinos. Agora, deixa eu te mostrar o que realmente está por trás desse sintoma. É aqui que muita gente finalmente entende algo que ninguém nunca explicou direito. O corpo não envelhece de um dia para o outro. Ele vai deixando bilhetes, pequenos avisos, sinais que você talvez tenha ignorado porque era só estresse, só uma semana puxada, só mais uma noite mal dormida. Mas não, esses detalhes, a queda de energia ao longo da tarde, a dificuldade de concentração, a irritação que surge sem motivo, o intestino que oscila entre constipação e diarreia, a pele que perde viço. Tudo isso é a linguagem silenciosa do seu sistema mais subestimado, o intestino. E quando eu falo de intestino, não é só digestão, é longevidade, é inflamação, é rejuvenescimento celular, é vitalidade real. Porque é ali que começa a fabricação de neurotransmissores que regulam seu humor, é ali que mora grande parte do seu sistema imune. É ali que se decide se o seu corpo vai envelhecer acelerado ou preservado. Só que ninguém avisou isso para você. Ninguém te contou que as escolhas de hoje moldam a energia de amanhã. E talvez você esteja lembrando agora de algum momento específico. Aquela manhã em que acordou exausto mesmo depois de dormir bem. Aquele dia em que nada parecia funcionar. Ou aquela sensação persistente de estar desregulado por dentro. Isso não é acaso, isso é desequilíbrio. E o mais assustador, e ao mesmo tempo libertador, é perceber que tudo isso pode mudar quando você entende a raiz do problema. Porque quando o intestino perde equilíbrio, todo o resto paga o preço. Mas quando ele volta ao eixo, o corpo inteiro renasce. E é exatamente por isso que este vídeo está te encontrando agora. Se essa mensagem fez sentido para você, escreva nos comentários a palavra clareza, para eu saber que você está aqui, consciente e desperto para essa transformação. Quando o intestino começa a perder sua harmonia, o corpo inteiro reage como uma cidade que sofre um apagão em cadeia.
O que muita gente não percebe é que essa desregulação não aparece primeiro nos exames, mas sim nas sensações do dia a dia. Aquela ansiedade que parece surgir do nada, a dificuldade de controlar a fome, o sono que não repousa, o cansaço que se arrasta mesmo depois de um final de semana inteiro tentando descansar. Nada disso é aleatório, é química, é biologia, é comunicação entre o cérebro e a microbiota. Só que essa comunicação está sendo interrompida, distorcida, sabotada por processos inflamatórios silenciosos. E a parte mais intrigante é que o próprio corpo tenta compensar. Ele tenta ajustar hormônios, regular neurotransmissores, equilibrar o humor, mas quando a base está comprometida, todo ajuste vira um remendo frágil. Por isso, tantas pessoas vivem nesse ciclo de frustração. Cuidam da alimentação, tentam voltar para a academia, fazem promessas toda segunda-feira, mas sentem como se algo interno estivesse sempre puxando para trás. A verdade é que está, e isso não significa fracasso, significa que o foco estava no lugar errado. Você pode ter disciplina, pode ter força de vontade, pode até ter conhecimento, mas se o terreno está inflamado, nada floresce. É por isso que, quando você começa a recuperar o equilíbrio intestinal, pequenas vitórias aparecem quase sem esforço. Mais disposição ao acordar, menos irritabilidade, uma clareza mental que talvez você nem lembrava como era. E ainda assim, isso é só o começo, porque existe um mecanismo profundo, quase desconhecido, que explica por que o intestino é o ponto de partida da longevidade. E é exatamente isso que vamos revelar no próximo tópico. Quando falamos de longevidade, a maioria das pessoas imagina suplementos caros, terapias futuristas ou rotinas impossíveis de manter. Mas o que quase ninguém sabe, e é aqui que a conversa começa a ficar realmente transformadora, é que o segredo mais poderoso para viver mais e melhor está na forma como as suas bactérias intestinais conversam com o resto do corpo. Não é exagero, cada refeição que você faz envia um comando bioquímico que pode ativar inflamação ou despertar processos de reparo, regeneração e rejuvenescimento natural. É como se dentro de você existisse um painel de controle invisível, onde a microbiota decide diariamente se vai permitir longevidade ou acelerar o envelhecimento. E o mais curioso é que não é preciso uma mudança radical para esse painel começar a responder. Pequenos ajustes, como reduzir alimentos ultraprocessados, introduzir fibras pré-bióticas, hidratar o corpo no momento certo, já ativam vias de longevidade celular que estavam adormecidas. Não é magia, é fisiologia pura. E quando esse equilíbrio começa a ser restaurado, algo quase poético acontece. A mente clareia, a energia estabiliza, o humor se equilibra e aquela sensação de peso interno simplesmente vai desaparecendo. É um rejuvenescimento que você não vê no espelho primeiro. Você vê na forma como acorda, como pensa, como sente, como respira. Mas existe um detalhe ainda mais surpreendente, e poucas pessoas no mundo falam sobre ele. A relação entre o intestino e a inflamação profunda que rouba anos de vida sem dar sinais evidentes. É esse ponto que vamos destravar no próximo tópico. A maioria das pessoas só pensa em inflamação quando sente dor, inchaço ou algum desconforto que incomoda no dia a dia. Mas a verdade é que o processo mais perigoso não dói, não avisa, não aparece em exames comuns e, silenciosamente, corrói a vitalidade por dentro. É a chamada inflamação crônica de baixo grau, o maior ladrão de longevidade do nosso tempo. E como você já começou a entender, ela nasce principalmente no intestino, quando a barreira intestinal perde sua integridade e permite que toxinas e fragmentos bacterianos escapem para a corrente sanguínea. Esse vazamento, invisível, cria uma reação em cadeia. O sistema imunológico entra em alerta, o corpo se estressa, as células envelhecem mais rápido e, aos poucos, sua energia vai caindo sem você notar quando começou. É aquela sensação de cansaço constante, mesmo dormindo bem. A dificuldade de concentração que aparece sem motivo, o humor que oscila e até o ganho de peso que não acompanha sua lógica.
Nada disso é frescura. Nada disso é idade. Muitas vezes é apenas o seu intestino tentando pedir socorro da única maneira que consegue. E aqui está a quebra de expectativa que quase ninguém imagina. Não são apenas os alimentos ruins que geram essa inflamação. O estresse emocional contínuo, por exemplo, altera a permeabilidade intestinal de forma tão agressiva quanto açúcar em excesso. No fundo, seu intestino sente o que você sente. Ele reage ao seu ritmo de vida, às suas preocupações, ao seu jeito de lidar com o mundo. Isso explica por que algumas pessoas envelhecem mais rápido, mesmo com hábitos aparentemente saudáveis, porque a inflamação verdadeira nasce primeiro no emocional, depois no físico. E é exatamente por isso que no próximo tópico vamos entrar em uma das partes mais profundas e poderosas deste processo: a ligação direta entre intestino, mente e longevidade. E como pequenas práticas podem virar a chave desse ciclo silencioso. Agora que você já entendeu a força silenciosa do intestino sobre a energia, a imunidade, o humor e até o ritmo do envelhecimento, chegou o momento mais transformador deste vídeo: perceber que esse processo não é definitivo. Pelo contrário, o intestino tem uma capacidade impressionante de regeneração desde que receba o ambiente certo. E essa regeneração pode começar hoje, com escolhas pequenas, consistentes e inteligentes, que ativam uma verdadeira virada de longevidade dentro de você. Tudo começa com 3 pilares fundamentais: nutrição anti-inflamatória, descanso do sistema digestivo e redução estratégica do estresse. Alimentos reais, fibras vivas, antioxidantes e fontes naturais de polifenóis ajudam a reconstruir a barreira intestinal, reforçam a biodiversidade da sua microbiota e reduzem aquela inflamação oculta que rouba anos de vida. Pequenas janelas de descanso digestivo devolvem eficiência ao seu metabolismo, e práticas simples de respiração, pausa e consciência reduzem a tensão que destrói a saúde intestinal por dentro. Mas existe algo ainda mais importante do que qualquer lista de recomendações: entender que longevidade é uma decisão diária, não um destino. Quando você cuida do seu intestino, você envia uma mensagem para todo o seu corpo. E essa mensagem é: eu escolho viver mais. Eu escolho viver melhor. E é essa intenção que muda tudo, da química cerebral ao equilíbrio emocional, da vitalidade física à qualidade da sua vida como um todo. Se você sentiu algo durante este vídeo, se alguma parte da mensagem tocou a sua história, ou se você simplesmente percebeu que precisa cuidar mais de si, então é agora que eu quero te pedir algo importante: inscreva-se no canal. Pessoas que chegam até aqui geralmente fazem parte de um grupo raro, gente que busca verdade, profundidade e transformação real. Então, aproveita e comenta aqui embaixo: eu recebo, para selar esse compromisso com a sua longevidade. Isso ajuda demais o algoritmo a entender que essa mensagem importa. Também deixa o seu like. Ele faz com que esse conteúdo alcance mais pessoas que precisam ouvir isso hoje. E, se você quer continuar essa jornada, o próximo vídeo já está na tela. É só clicar e seguir comigo nesse caminho de saúde, consciência e vida longa.